Alô, gente. Tá Boa dando noite, para ouvir professor. agora? Sim, Oi, 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 oi. boa noite, professor. Estão conseguindo me ouvir, gente? Preocupada já aqui. Agora tá dando para ouvir, professora, mas Alô? antes não estava. Alô? A senhora está ouvindo? Alguém está me ouvindo? Professora, a senhora está ouvindo? Eu estou ouvindo vocês muito longe. Tente aumentar o seu áudio. Aí eu já estou preocupada aqui. Olha, a Valéria está dizendo que não está conseguindo ouvir. É só a Valéria? Escrevam aí no chat para eu saber. Agora sim, professora, funcionando. A Roseli está conseguindo ouvir. Sueli, está conseguindo ouvir, Sueli? Escreva aí no chat. Mariana. Ouvindo normal, a senhora. A Porque senhora eu não está me estou conseguindo escutando? ouvir vocês direito. A Valéria começou a me ouvir agora. Deixa eu pausar aqui. Alô, alô?
Agora tá dando para escutar. A senhora tá escutando a gente? Tô. Agora pegou, então. Estão todos me ouvindo agora, gente? Sim. Todo mundo? Ah, então vamos. Alguém tinha conectado errado aqui. Tá, então vamos voltar tudinho. Tá? Então, para quem chegou agora, boa noite. Tivemos um probleminha técnico aqui com o som, mas já está tudo ok. E hoje a nossa aula de revisão, essa aula de revisão a gente vai fazer com exercícios, englobando os conteúdos que foram trabalhados nas nossas aulas. Certo, gente? Então, eu quero a participação de vocês na leitura e na discussão das questões. Então, eu vou compartilhar mais uma vez aqui. A tela. E agora, vamos lá para a primeira questão. Vocês não conseguiram ouvir nada do que eu falei da primeira questão? Não. Bem? Não? Não. Então, vamos lá de novo. Questão 1. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Eu até já marquei aqui, a alternativa A, porque eu pensei que vocês talvez estivessem me escutando. A alternativa A, cocos, espirilos e bacilos. Todos esses são formatos bacterianos, concordam comigo? Sim. Então, os cocos são bactérias com formato esférico. Essas bactérias podem formar agrupamentos em cadeia, formando os streptococos, ou em grumos, formando os estafilococos. Os espirilos são formas derivadas do bacilo. O bacilo ele sofre uma alteração, uma conformação ali na sua estrutura, uma dobra na sua estrutura, formando o espirilo. E dependendo da torção, né, do tipo de espiral, esse espirilo pode apresentar alguns tipos, né? Nós temos o espirilo em formato de vírgula, chamado de vibrião, e temos espirilos que têm vários espirais curtos e em grande quantidade. Como exemplo, nós temos as espiroquetas. E o bacilo são bactérias em forma de bastão. Por que não pode ser a letra B? Onde é que está o erro? Cocos é um formato, a gente já viu lá em cima. Vibriões é um tipo de espirilo em forma de vírgula. O erro está aqui, ó, gente, em bacteriófago. Bacteriófago nem bactéria é. O que é bacteriófago? São bacteriófagos. São vírus que apresentam afinidades por bactérias. Por que não pode ser a letra C, gente? A C nós temos bacilos, cocos, bacilos e cocos até aí tá certo, e flagelados. Flagelados não é um formato bacteriano. Flagelados são micro-organismos que apresentam flagelos. D, por que não pode ser a letra D? Não pode ser a letra D porque já aparece aqui, ó, flagelado. O flagelado a gente sabe que não é um formato. São organismos que apresentam flagelo. Essas outras formas aqui podem apresentar flagelo. Ciliados, também ciliados são organismos que apresentam cílios, e os cílios são estruturas de locomoção, assim como os flagelos, então também não pode ser. Sarcodíneos são micro-organismos unicelulares, do tipo protozoários, tá? São protozoários unicelulares, as conhecidas amebas. Então, nada a ver aqui, nada com nada, a alternativa D. E a alternativa E, espirilo, até aí tá ok. Radiolários, não, radiolários também são protozoários unicelulares. E bacilos é um formato, mas o erro está aqui nos radiolários. Certo, gente? Todo mundo entendeu por que a letra A? Sim ou não? Alô, alô? Sim, professor. Então, vamos lá. Alguém pode ler aqui para a gente a questão 2? Quem pode ler? Alguém para ler a questão 2? Vou escolher.
Mariana, leia a questão 2 para a gente. Você está me ouvindo normal? Tô. Agora está tudo normal, estou ouvindo. Sabemos que, além do DNA cromossômico, a bactéria possui plasmídios. Marque a alternativa que indica corretamente o que é um plasmídio. Alternativa A. Grandes moléculas de DNA ligadas a estonas. O que vocês acham? É essa? Vamos interagir. Quem acha que é essa? Não, né, gente? Os plasmídios não são grandes moléculas de DNA. Tá? Eles são pequenas moléculas de DNA que eu não vou falar o resto, senão eu vou dar a resposta agora. Ok? E eles não estão associados a proteínas estonas. B. DNA presente no interior do núcleo. Primeiro, que os principais micro-organismos que contêm plasmídio são as bactérias, tá? A maioria, geralmente, das bactérias tem plasmídios. Alguns outros organismos eucariontes unicelulares ou multicelulares podem apresentar, bem em menor quantidade. Seria a letra D? E os plasmídios não estão ali no núcleo, geralmente eles ficam no citosol. Quem falou o quê? O que você falou, Mariana? Seria a letra D? D de dado? Isso. Isso mesmo. A alternativa correta é a letra D de dado. Tá? Por que não é a letra C? DNA encontrado nos cromossomos é essencial para a vida da bactéria? Não. O plasmídio, como diz aqui a alternativa D, são pequenas moléculas de DNA circular, tá? De DNA dupla fita circular. E ele não está recombinado com o DNA cromossômico da bactéria, né? Com o DNA principal. Tá? Então, a alternativa correta, a letra D de dado. E por que não pode ser a letra E? A letra E diz DNA presente nos ribossomos bacterianos. O plasmídio está presente nos ribossomos? Faz parte da composição, da constituição dos ribossomos? Não, né? Os ribossomos são organelas formadas por RNA ribossômico são independentes, né? Também, e proteínas. Tá? Os ribossomos são formados por RNA ribossômico e um complexo de em torno de 50 proteínas. O plasmídio não faz parte. O plasmídio ele é uma molécula de DNA extracromossômica, não está associada ao cromossomo. Deu para entender, Mariana, Roseli, Sueli? Sim, professora. Valéria, já está me ouvindo? Alex? Então, vamos avançando. Terceira questão. Roseli, leia para a gente. Roseli, está por aí? Roseli foi tomar uma água. Sueli. Leia para a gente, Sueli. Boa noite. Boa noite. Um organismo unicelular tem núcleo diferenciado, causador de infecção em ratos, provavelmente será aí alternativa A, uma alga, B, um vírus, C, uma bactéria, D, um fungo e um protozoário. O que vocês colocariam? Uma bactéria? Quem falou? Mariana? Por que, Mariana? Tá certa. A resposta correta é uma bactéria. Mas por quê? Porque os demais são multicelulares. São o quê? Multicelulares. Não é por causa disso. Tá? Vírus, primeiro, o vírus ele nem é um organismo, um organismo celular, né? Ele é acelular. Então aí já eliminaria o vírus. Fungo, existem fungos unicelulares? Existem, né? As leveduras são fungos unicelulares. Então poderia ser o fungo se o critério fosse só o unicelular. Tá?
Protozoário é unicelular também. Onde está o pulo do gato para que vocês pudessem acertar a questão? Tá aqui, ó. Sem núcleo diferenciado. Quais são os únicos micro-organismos que não apresentam um núcleo diferenciado? O núcleo delimitado por membrana. Os procariotos, né? Quem são os representantes dos procariotos, das células procarióticas? Quem são? As bactérias, gente. Os únicos exemplos de procariotos são as bactérias. E algas azuis que também são bactérias. Tudo bem? Então, fungo é unicelular, mas apresenta um núcleo delimitado por membrana, pela carioteca. Protozoário também é um organismo unicelular e apresenta também a carioteca. Então, a alternativa correta, letra C de bactéria, que é uma bactéria, porque não apresenta núcleo diferenciado. Uma vez que não apresenta membrana nuclear, também chamada de carioteca. Deu para entender, Mariana, a explicação? Sim ou não, Mariana? Mariana, Sim, saiu? professora, Não, não saía, porque ela foi pro lado, eu não estava conseguindo soltar o áudio, mas eu entendi. Tá certo. Então vamos lá, continuando. Quarta questão, quem pode ler para a gente? Alex. Alex está por aí? Eu vou ler então, vamos lá. As bactérias apresentam como mecanismo para promoção da mistura de genes entre os indivíduos diferentes o processo de transferência genética, alterando dessa forma o seu patrimônio gênico. Este processo pode ocorrer de 3 formas, sendo que cada uma delas é através da formação de uma ponte, sendo que uma delas é através da formação de uma ponte denominada de pile, que se forma entre as duas células, né? O pile é aquela estrutura, uma ponte que irá conectar uma célula a outra. Ocorrendo assim a migração de genes de uma bactéria para outra. Esta forma de transferência genética é conhecida como alternativa A, transformação bacteriana, alternativa B, transdução bacteriana, alternativa C, divisão bacteriana, D, cisparidade ou E, conjugação bacteriana. O que vocês colocariam? O que vocês acham? A alternativa correta, gente, é conjugação bacteriana. Nós temos 3 processos, 3 fenômenos pelos quais ocorre a transferência genética. Um deles é a transformação, segundo, transdução, e o outro é a conjugação. Vamos revisar aqui cada um deles. O que é a transformação? Na transformação eu tenho a morte de uma bactéria. Essa bactéria, né, que morre, ela tem o seu material genético todo fragmentado, né, devido ao processo lá de morte. Esse material genético fragmentado, podendo conter genes de resistência, ele é liberado no meio extracelular e pode ser captado por outra bactéria que, porventura, possa ser sensível. Isso é a transformação. Ocorre morte bacteriana. Na transdução, ocorre a participação de vírus. Vírus que têm afinidade por bactérias, ou seja, aqueles bacteriófagos lá de cima, eles infectam bactéria, injetam seu material genético, induzem a bactéria a entrar em um ciclo lítico, tá? Causando fragmentação do material genético dessa bactéria e levando a bactéria, com o seu aparato molecular, a replicar o seu material genético. E também a codificar, né? A traduzir
os seus genes, né? O seu RNA mensageiro, no caso, formando lá os seus capizômeros para a montagem do vírus final, né? Dos filhinhos dos vírus. E aí, quando os vírus estão montados, né? Material genético e o capizômero, e o capsídeo, desculpa, a bactéria, contendo uma grande quantidade de vírus, ela entra em lise celular, liberando esses vírus no meio extracelular. E o vírus que, porventura, tenha empacotado o material genético bacteriano, e ali naquele fragmento pode ter genes de resistência, esse vírus pode infectar outra bactéria, levando esse fragmento contendo gene de resistência. E aí a bactéria sensível se torna resistente. Tá? Então, esse processo de transferência teve a participação de quem? De vírus. Vírus que têm afinidade por bactérias. E por fim, a conjugação, que é a resposta correta. Na conjugação, olha, o nome conjugar é conectar. Eu conjugo, conecto uma bactéria resistente a uma bactéria sensível por meio do pile. O pile é uma estrutura proteica semelhante a um tubo. E esse tubo de uma bactéria com da outra se conectam, proporcionando o quê? A transferência de plasmídio de resistência de uma bactéria resistente para uma bactéria sensível. Ou até mesmo o DNA cromossômico de uma bactéria para outra. Certo, gente? Então, o único fenômeno que utiliza o pile é a conjugação, tá? Porque conecta, através dessa estrutura, duas bactérias. Deu para entender, galera? Sim ou não? Sim. Quinta questão. Quem pode ler a quinta questão? Já está todo mundo em casa? Quem estava na rua? Boa noite. Boa As noite. bactérias que apresentam na estrutura de sua parede celular características químicas e estruturais e lhes permitem corar de rosa na coloração de Gram e que também apresentam maior resistência a antibióticos, além de ser potencialmente mais tóxicas, são classificadas como Quem é que está lendo? Rosiane. A Rosiane. E aí, Rosiane, o que você marcaria? Qual a alternativa? Eu estou na dúvida, professora. Eu confundo as duas aqui, as gram positivas e as gram negativas. Então, Ou vamos é tirar a essa gram dúvida positiva ou a agora. gram negativa? Eu acho que é Olha o que a as questão negativas. diz. Chutou certo. Negativo. Essas são as negativas. Onde São é as que está negativas. aqui, gente? Onde é que está a pista para vocês chegarem que é gram negativa? Está aqui, ó. Corar de rosa. Quem é que cora de rosa? Pelo método de Gram, que já é um método muito bem já como é que eu posso dizer? Muito bem já conhecido e estipulado, tá? Então, na coloração de Gram eu tenho o corante primário, que é o violeta de genciana, ou cristal violeta, e o secundário, que é a fucsina ou a safranina, que coram a camada de peptídeo glicano na cor rosa ou avermelhada, ok? Outra pista aqui, essa parte aqui, ó, que apresenta maior resistência a antibióticos, além de ser potencialmente tóxicos. Eu lembrei disso, professora, porque lá no hospital que eu trabalho, não sou da assistência, mas eu ouço muito eles discutindo casos e eles falam com a resistência a resistência do antimicrobiano. E aí eles falam muito nas gram negativas. Eu lembrei disso. As gram negativas, porque elas têm o quê? Uma das diferenças delas para as gram positivas é a presença daquela membrana externa, tá? Onde está lá o LPS, fosfolipídio LPS, lipopolissacarídeo. Essa membrana externa protege essas bactérias contra substâncias químicas tóxicas, contra antibióticos, ok? Então, a alternativa correta é a letra B. Por que não é a letra A? Porque as bactérias gram-positivas, no método de Gram, que é um método muito bem já estabelecido, elas coram de roxo.
Bactéria de Gram, não diz nem se é Gram Roxo, negativo ou né? Gram positivo. É, as Gram positivas de roxo. De roxo, as positivas, né? Isso. Micoplasma, que são micoplasmas, gente? São organismos que não têm parede celular, né? Isentos de parede celular. E todas as alternativas anteriores estão erradas, não pode ser porque a gente tem uma alternativa correta, que é a letra B. Ok? Sexta questão. Vou ler aqui para vocês, que também é sobre método de Gram, tá? O método tintorial predominante utilizado em bacteriologia é o método de Gram. A bacterioscopia após coloração pelo método de Gram, com diagnóstico presuntivo, de triagem, ou até mesmo confirmatório em alguns casos, constitui peça importante e fundamental na erradicação e no controle das doenças sexualmente transmissíveis, as DST. Essa técnica é simples, rápida e tem capacidade de resolução, permitindo o correto diagnóstico em cerca de 80% dos pacientes em caráter de pronto atendimento em nível local. Sobre a coloração de Gram, marque a alternativa correta. Vamos analisar cada uma delas. Alternativa A, bactérias Gram positivas e Gram negativas apresentam o mesmo comportamento ao serem tratadas com álcool. O que vocês acham? Quando chega lá no passo, né, na parte de colocar o álcool, na parte do processo em que eu trato com o álcool. O álcool ele vai agir da mesma forma nas bactérias Gram positivas quanto nas Gram negativas? O que vocês acham? Não, né? Lembre que o álcool, qual é a importância dele ali nesse processo? Ele é a substância que vai fazer a descoloração, né? Um descorante. Ele vai lavar o corante, certo? O corante primário, associado com o Lugol. Vamos relembrar aqui o método de Gram, gente. Primeiro, a gente tem que fazer a colheita do material, né? Lá do foco onde acredita-se que tenha mais material ou micro-organismo. A gente pega essa amostra, faz o esfregaço, fixa pelo calor, passa ali, né, na chama, durante um curto período de tempo, e depois vai fazer o processo de coloração em si, os tratamentos com as substâncias específicas do método. A primeira substância utilizada, né, o primeiro corante, qual é? É o cristal violeta ou violeta de genciana, que apresenta cor roxa, né, ou azulada. E aí a gente vai tratar com a violeta de genciana. E o que vocês acham? Os dois grupos absorvem a violeta de genciana ou não? Ou só um absorve? Bora participar, vocês estão muito parados aí. O que vocês acham? Os dois absorvem ou só um? Os dois, gente. Os dois absorvem, tá? Os dois vão absorver ali a violeta de genciana, ou o cristal violeta. E aí, depois disso, né, da coloração com cristal violeta, a gente lava com água, em água corrente, tá? Por 1 minuto, deixa 1 minuto. Deixa 1 minuto corante, lava com água corrente, desculpa. E depois vai fazer o tratamento com a segunda substância, que é o Lugol. Ou qualquer outra substância iodada, né, contendo iodo na composição. O que o Lugol vai fazer nesse momento? O Lugol vai se ligar ao violeta de genciana formando um complexo. Para quê? Para evitar que esse corante, que o violeta de genciana, ele saia, né, dali daquela estrutura. Depois do Lugol, lava novamente e vem o próximo passo. Qual é o próximo passo? A descoloração com o álcool. E aí o álcool, ele vai descorar a Gram positiva. Aí a gente tem que lembrar da diferença da estrutura da parede celular da Gram positiva e da Gram negativa. A Gram positiva, ela tem a camada de peptidoglicano
Mais delgada ou mais espessa? A positiva. Mais espessa. Se é mais espessa, vai ser mais difícil de quê? Do álcool descorar. Ele vai descorar? Totalmente não. Ele vai remover apenas a porção superficial ali do corante. Mas em relação às gram-negativas, como elas são bem delgadas, o álcool vai conseguir remover todo o corante. Ou seja, o corante não vai ser retido. Então, a alternativa A está errada porque diz que o comportamento é o mesmo, né? Apresenta o mesmo comportamento, e não é. O álcool, ele não descora completamente as bactérias gram-positivas, né? Só remove o corante da porção superficial e descora totalmente as bactérias gram-negativas. Então, está errado. B, o esfregaço ao receber o Lugol cora as bactérias gram-negativas na cor avermelhada do corante? O que vocês acham? Tá certa essa? O Lugol cora as gram-negativas de vermelho? Não, né? A função do Lugol nem é corar, é formar o complexo com o cristal violeta. Então, não pode ser a letra B também. C, bactérias gram-positivas e gram-negativas absorvem de maneira idêntica ao cristal violeta e o Lugol? O que vocês acham? Tá certa essa ou tá errada? Hein, gente? Essa é a alternativa correta. Alternativa C, tá? Tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas vão absorver o cristal violeta e o Lugol da mesma forma. O cristal violeta vai ser absorvido, o Lugol vai formar o complexo com o cristal violeta, tanto nas gram-positivas quanto nas gram-negativas. Por que não pode ser a letra D? O esfregaço ao receber fucsina cora as bactérias gram-positivas na cor avermelhada do corante. Desculpa. Tá certo isso? Não, né? No método de gram-fucsina cora que grupo de bactérias, gente? As gram-negativas e não as gram-positivas. Isso no método de gram. Que já é muito bem estabelecido. Se a gente inverter ali a fucsina e a safranina, colocando ela primeiro, e o cristal violeta ou violeta de genciana depois, aí as bactérias gram-positivas corariam de rosa e as gram-negativas de roxo. Mas o método de gram, ele segue uma sequência, e não seria o método de gram, tá? Conhecendo a estrutura, a gente sabe que isso poderia ser possível. Vou ver aqui o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Letra E. Também podem ser utilizadas a iodina no lugar da fucsina? Não, né? A iodina não vai corar. A iodina, ela pode ser uma substância alternativa ao Lugol, uma vez que apresenta iodo na sua estrutura, para formar um complexo com cristal violeta, mas não no lugar da fucsina. E a safranina no lugar do Lugol? Não, tá? Porque é o Lugol que vai formar o complexo com a violeta de genciana. E a safranina e a fucsina formam o quê? A coloração secundária, né? O corante secundário que vai fazer a contracoloração. Ok, gente? Vocês estão muito caladinhos. A turma A estava muito mais participativa. Vocês estão muito calados, vocês não perguntam, vocês não respondem. E nessa revisão é importante que vocês participem, porque aqui a gente vai procurar tirar as dúvidas de vocês. Tá? Se eu não souber quais são as dúvidas, eu não posso ajudá-los. Então, procurem participar mais. 7ª questão. Quem pode ler? Mais uma vez, método de Gram. Eu leio. Quem? Sueli. Vamos lá, Sueli. 7ª questão. O método de Gram, técnica de coloração de bactéria desenvolvida pelo médico dinamarquês Gram,
Permite separar as espécies de bactérias em dois grandes grupos, as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. Tá? Só um momentinho. Continue. A coloração de de grã é um dos mais importantes métodos de coloração empregados nos laboratórios de microbiologia, na determinação de amostras de bactérias. Assinale a opção que explica o princípio desse método. Alternativa A. Tá, pode ler. As mitocôndrias de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as mitocôndrias das bactérias gram-negativas não fazem. Os ácidos nucleicos das bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não o fazem. A C. Os núcleos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto os núcleos de bactérias gram-negativas não o fazem. D. As membranas plasmáticas de bactérias gram-positivas retêm o corante. Vamos. Retém o corante, foi a minha neta. Cristal violeta usado, enquanto as membranas plasmáticas de bactérias gram-negativas não fazem. E as paredes celulares de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não fazem. E aí, o que vocês colocaram? O que vocês colocariam? Hein? Vamos analisar a questão porque alternativa por alternativa. As mitocôndrias de bactérias gram-positivas. Já começou errado. Por quê? Bactéria tem mitocôndria? Não, né? Bactérias são procariotos, são células simples e não apresentam mitocôndria. Elas são pobres em organelas, apresentando apenas ali o ribossomo devido à sua importante função. Então, já está errada aqui a letra A por causa da mitocôndria. B. Os ácidos nucleicos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as paredes celulares de bactérias gram-negativas não fazem? Não, né? Porque os ácidos nucleicos não são eles que irão absorver o corante. O corante tem afinidade pelos peptídeos glicanos da parede celular dessas bactérias. Certo, gente? C. Os núcleos de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto os núcleos de bactérias gram-negativas não fazem. Também não, né? A gente sabe que o corante tem afinidade pelos peptídeos glicanos da parede celular e não por núcleo, né? E não por material genético. Certo? Aqui estão falando letra E. Gente, ativem o áudio e falem. É melhor, a interação fica melhor. Vamos ver se é a letra E. D. As membranas plasmáticas de bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta usado, enquanto as membranas plasmáticas de bactérias gram-negativas não fazem. Não, né? Não são os fosfolipídios que absorvem o corante. Sim, quem? As moléculas de peptidoglicanos lá da parede celular. Então, só pode ser a letra E. As paredes celulares de bactérias gram-positivas retêm o corante, ou seja, elas seguram o corante. Apenas uma partezinha, né, da porção superficial é removida pelo álcool. Tá? Uma vez que esse grupo bacteriano apresenta uma camada espessa de peptidoglicano. Enquanto as paredes celulares de bactéria gram-negativas não fazem. As gram-negativas não conseguem reter o corante, porque elas são lavadas, descoradas
pelo álcool. Então, a alternativa correta é a letra E. Oitava questão. Vou ler essa aqui. A que classe pertence o antimicrobiano neomicina? Letra A, polienos. Alternativa B, azóis. Alternativa C, aminoglicosídeos. D, beta-lactâmicos. E, inibidores metabólicos. Fácil essa. Qual a alternativa? O que vocês acham? Aminoglicosídeos. A Valéria falou que é aminoglicosídeos. Alguém? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Pode ser. Vanessa, o que, Vanessa? A C. Vanessa concorda com a Valéria. C, alguém discorda? Quem cala consente ou está perdido mesmo? A alternativa correta, letra C. Tá certo, aminoglicosídeo. A neomicina é um aminoglicosídeo. Certo? Polienos. Polienos não são grupos de antibacterianos. Polienos são grupos de antifúngicos. É um grupo, é uma classe de antifúngicos. Azós também é uma classe de antifúngicos. Beta-lactâmicos. Quem é que participa do grupo dos beta-lactâmicos? Neomicina, não. Quem faz parte do grupo dos beta-lactâmicos? É um grupo de antibacterianos. Mas quem faz parte deles? Exemplo. Um muito conhecido. Penicilina. Penicilina. Carbapenemas. Cefalosporina. Monobactâmicos. Mas não neomicina. Neomicina compõe os aminoglicosídeos. Inibidores metabólicos é uma outra classe que interfere no metabolismo celular, né? Vai inibir alguma via, alguma estrutura da via metabólica. Um precursor ou uma enzima está associado com a via metabólica, ok? A alternativa correta, letra C, de casa. Nona questão. Assinale abaixo a alternativa referente ao mecanismo de ação das rifamicinas. Qual é o mecanismo de ação das rifamicinas, gente? A alternativa A, inibição da DNA polimerase. B, inibição do processo de transcrição. C, inibição da síntese da parede celular bacteriana. D, alterações da membrana citoplasmática. Ou E, inibição do processo de tradução. O que vocês acham? Letra A. Letra B. Quem falou letra A? Eu, professora. É porque tá Alaxi, A7 aqui. Aí eu... Como é seu nome mesmo? Que falou letra A? Rose. A Rose falou letra A. Alguém acha diferente? Eu acho Pode que é a letra falar, B. gente. Professora. A Valéria acha que é letra B. Alguém quer chutar em outra? Ou concorda com a Rose ou com a Valéria? Ou não quer se manifestar? A letra B. A alternativa correta é a letra B. Letra B, tá? As difamicinas, elas inibem a síntese do RNA mensageiro. E a inibição de síntese de RNA mensageiro é o que, gente? É a transcrição, tá? Síntese de RNA mensageiro é a mesma coisa que transcrição. O nome mais técnico é transcrição. O que é a transcrição? Conversão da informação de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA. Ok? De que forma a rifamicina inibe a transcrição, né? Inibe a síntese de proteína? Inibindo uma enzima que faz parte desse processo, que é a RNA polimerase, e não a DNA polimerase. Então, por isso não pode ser a letra A, porque a rifamicina não inibe a DNA polimerase. Confundi RNA com DNA. RNA. É bom confundir agora para não confundir na prova. Pois é. Letra C, inibição da síntese da parede celular bacteriana, não. Quem é que realiza a inibição da síntese da parede celular bacteriana? Que grupo de antibacterianos?
os beta-lactâmicos. Alterações, né, na membrana citoplasmática, ou seja, interferência na integridade da membrana citoplasmática. Qual é o antimicrobiano que faz isso? Polimixina B. Inibição do processo de tradução. O que é tradução? O que vocês acham? O que é tradução? O que significa tradução? Inibição da síntese de proteínas. Tá? Tradução é a mesma coisa, é um nome técnico para inibição da síntese de proteínas. É o fenômeno. O nome do fenômeno, técnico do fenômeno. Quais são os grupos de antimicrobianos que inibem a síntese de proteínas? Aminoglicosídeos. Quem mais? Tetraciclina e o clorofenicol. Tá? Então, a alternativa correta aqui, mecanismos de ação das difamicinas é a B, inibição do processo de transcrição, ou seja, inibição da síntese proteica. 10ª questão. Os diversos antimicrobianos disponibilizados no mercado brasileiro apresentam aspectos específicos relativos aos seus mecanismos de ação, que os classificam em grupos distintos para orientar suas aplicações clínicas. Os medicamentos pertencentes ao grupo das tetraciclinas, como a oxitetraciclina e a doxiciclina, têm seu mecanismo de ação por meio da... Eu quero saber o mecanismo de ação desses dois aqui, antibacterianos, que fazem parte do grupo das tetraciclinas. Então, basta eu saber o mecanismo de ação das tetraciclinas. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Ah, Roseli. Obrigada, Roseli. Alternativa A, gente. Vamos para a alternativa A. Está falando do mecanismo de ação das tetraciclinas. Inibição da síntese da parede celular bacteriana. As tetraciclinas fazem isso, gente? Não. Não, né? Quais são os... Quem é o grupo, na verdade, de antimicrobianos que faz isso? E exemplo deles? Os beta-lactâmicos, né? Penicilinas, carbapenemas, monobactâmicos, cefalosporinas. Então, não pode ser a letra A. B. Inibição da síntese de ácidos graxos, componentes de fosfolipídios das membranas citoplasmáticas bacterianas. O que vocês acham dessa alternativa? Tá certa? Errada. Não. Errado, né? Quem é o antibacteriano que faz isso? Hein? Quem é o antibacteriano, né? O antimicrobiano que interfere ali na síntese dos fosfolipídios da membrana citoplasmática? Polimixina B, tá? Ela vai inibir a síntese de ácidos graxos. Ácidos graxos são os principais componentes das membranas citoplasmáticas, tá? Uma vez que eles compõem os lipídios, né? Os fosfolipídios. Então, se não tem ácido graxo, eu não vou ter lipídio e nem fosfolipídio. Não tendo fosfolipídio, eu vou interferir ali na síntese da membrana citoplasmática. Então, também não é a letra B. C. Ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Até aí tá certo? Sim. Vocês acham? Sim. Sim, né? As tetraciclinas, elas interferem, né? Inibem a síntese de proteínas. Tá? Elas se ligam especificamente em que subunidade do ribossomo? Logo, elas vão, né, inibir ali a atividade do ribossomo. Elas se ligam na subunidade 30S, então até aí está certinho. Interferindo na leitura incorreta do RNA mensageiro, tá certo? Não. Não, né? Qual o antibacteriano que faz isso? Os aminoglicosídeos. Eles que se ligam à subunidade 30S
levando o quê? A alterações conformacionais na subunidade 30S e assim levando a leitura incorreta do RNA mensageiro, né? Os aminoglicosídeos deixam o ribossomo lelé da cuca, né? Deixa o ribossomo burro. O ribossomo não consegue mais ler o código genético ali do RNA mensageiro. Então, não é o mecanismo de ação das tetraciclinas, e sim dos aminoglicosídeos. Então, não pode ser a letra C. Quem falou ali no chat, letra C, não pode ser. D. Ligação à subunidade 50S do ribossomo bacteriano já começou errado, uma vez que lá na alternativa C a gente viu que as tetraciclinas se ligam à subunidade 30S. A única parte da alternativa C que está certa é essa segunda parte aqui. Então, está errado. Quem se liga à subunidade 50S, gente? Qual grupo de antibacterianos? Clorafenicol. Então, a alternativa correta é a letra E. Ok? Ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, interferindo na atividade do RNA transportador. Então, a tetraciclina entra na célula bacteriana, né? E lá se liga a subunidade 30S do ribossomo, que é a organela responsável pela síntese de proteína, por isso ela interfere na síntese de proteína, ela inibe a síntese de proteína. Quando ela se liga à subunidade 30S, o que acontece? Ela vai interferir na atividade do RNA transportador, né? Ela vai deixar o RNA transportador ali sem trabalhar, tá? Prejudicado. Ela vai interferir na atividade, no trabalho do RNA transportador. E aí, qual é a função do RNA transportador? Transportar quem? Os aminoácidos, as subunidades formadoras das proteínas, lá para o sítio de síntese. Mas como ele não está podendo trabalhar, ele não vai o quê? Transportar esses aminoácidos. Logo, irá bloquear o quê, gente? A adição de aminoácidos no sítio de síntese do polipeptídeo que está ali se formando, que está nascendo. Ok? Entenderam por que a alternativa é, gente? Sim, professor. Sim. Então, vamos lá, continuando. 11ª, quem pode ler aí? Eu já li 3. Quem pode ler a 11ª? Vou escolher. Eu vou escolher. Eu leio, professora. Vai lá, Mariana. Sobre as quimioterapias das infecções microbianas. Relacione adequadamente as colunas a seguir. Primeira, inibição da síntese da parede celular. Segunda, interferência na síntese proteica. Terceira, interferência nas membranas citoplasmáticas. E a quarta, inibição da síntese do RNA mensageiro. E aí vocês vão ter que fazer o quê? Relacionar essa primeira coluna com essa lista de antimicrobianos e preencher as lacunas. E vocês vão ver qual é a sequência correta que preenche essas lacunas. Ok? Então vamos lá aqui ler a primeira. Inibição da síntese da parede celular. Qual desses antibacterianos tem esse mecanismo de ação, gente? Ampicilina. Ampicilina, muito bem. A ampicilina é uma penicilina, tá? Uma aminopenicilina. Se é uma aminopenicilina, é do grupo dos beta-lactâmicos. Qual é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos? Inibir a síntese da parede celular. De que forma? Se ligando em quem? Inibindo quem? Inibindo a enzima? A enzima? Antamase. Que? Não estou ouvindo, fala de novo. Transpeptidase, professor. Transpeptidase, tá? Eu ouvi um beta-lactamase aí. Beta-lactamase é uma enzima de resistência, gente. Tá? Inibindo a enzima transpeptidase. Muito bem. Qual é a função dessa enzima transpeptidase? Realizar o quê? A ligação lateral das cadeias laterais de
tetrapeptídeo das cadeias lineares de peptídeo glicânico, né? Vai fazer lá a ligação peptídica dessas cadeias laterais. Então, aqui eu colocaria o quê, gente? Desculpa. Eu colocaria um onde? Aqui na ampicilina. O 2, interferência na síntese proteica. Onde eu coloco aqui? Qual é o antimicrobiano que tem esse mecanismo de ação? Rifamicina. Ó, professor. Inibição da síntese proteica. Clorafenicol. Cloranfenicol. A rifamicina já é outra, inibição de outra coisa. Clorafenicol é aqui. 2, tá? O clorafenicol se liga à subunidade 50S do ribossomo, ok? Inibindo a ligação peptídica dos aminoácidos da cadeia que está se formando. 3, interferência nas membranas citoplasmáticas. Quem é responsável por isso? Polimixina B. Polimixina B. Muito bem. Então, o 3 entra aqui na terceira lacuna. Por fim, o 4, que restou inibição da síntese de RNA mensageiro. É o quê? A rifamicina, ou seja, inibe a transcrição. Quem inibe a transcrição? Rifamicina é o 4. Então, qual é a sequência aqui? Qual é a alternativa? 2, 4, 1, 3. Alternativa D. Certo? Facinha essa? Sim ou não? Sim, né? Questão 12, gente. Vamos lá. Vou ler essa aqui. Assinale a alternativa que apresenta o grupo de antibióticos que tem como mecanismo de ação a inibição da DNA-girase, também conhecida como topoisomerase. Alternativa A, aminoglicosídeos. B, carbapenêmicos. C, quinolonas. B, beta-lactâmicos. Ou E, tetraciclinas. O que vocês colocariam? Qual desses aí inibe a DNA-girase? Tetraciclina, professor. Como? Como, Valéria? Letra E. A Valéria disse que a letra E. Alguém acha que é outra Estou em alternativa? dúvida entre elas. Entre a E e o quê? Letra C. Entre a E e a letra C, que a Valéria está em Uma, dúvida. duas, Você estaria onde? Na letra E, né? Ou na letra C? letra E. Chutou errado. Letra C, Valéria. A alternativa correta é a letra C, tá? Por que não pode ser aminoglicosídeo? Aminoglicosídeo inibe a síntese de proteína. Ok? Então, ele tem como alvo lá os ribossomos, não o enzima DNA-girase. O que a DNA-girase faz? Condensa o material genético para que a célula possa se dividir, né? Para que o material genético, o DNA ali do cromossomo, ele não se enrole com outros DNAs de outros cromossomos e aí acabe se rompendo. Então, interferindo na divisão celular. Tá? A quinolona interfere na divisão celular, uma vez que inibe a enzima DNA-girase que participa do processo ali da replicação do material genético para a divisão celular. Por que não pode ser o carbapenêmico? Carbapenêmico é um exemplo de beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos, eles inibem a síntese da parede celular. Eles inibem qual enzima? A transpeptidase, não o DNA-girase. Beta-lactâmico, a gente acabou de ver aqui que carbapenêmico é um beta-lactâmico. Então, não pode ser um beta-lactâmico porque ele inibe a síntese da parede celular. Tetraciclinas, por que não poderia ser tetraciclinas, Valéria? A gente viu lá em cima que a tetraciclina ela inibe a síntese de proteína e não interfere na divisão ali da célula, não interfere ali na enzima DNA-girase. Deu para entender? 12ª? Se ou não? Sim, professor. 13ª, quem pode ler aí com uma voz linda?
Vou escolher. Leonardo, leia para a gente, Leonardo. Algumas bactérias são chamadas por funcionários da saúde de superbactérias. Essa denominação é dada àquelas bactérias que provocam diversas doenças no homem, apresentem elevada resistência aos antimicrobianos, provocam infecções hospitalares, desencadeiam doenças graves e incuráveis, estão classificadas pelo gene Estafilococcus. Tá um pouco ruim o áudio do Leonardo, né? Aqui essa questão está falando sobre resistência, né, bacteriana, falando das superbactérias. Essa denominação que deram para as superbactérias foi dada àquelas bactérias que, letra A, provocam diversas doenças no homem? O que vocês acham? Não. Não. Não, né? Não somente superbactérias provocam doenças, outras bactérias que não têm todos esses elementos de resistência ou outros micro-organismos também causam diversas doenças no homem. Então não pode ser letra A. B, apresenta elevada resistência aos antibacterianos? Eu acho que sim. Não. Mariana acha que Sim. sim, Leonardo acha que não. Essa é a alternativa correta, gente. Tá? Elas são chamadas de superbactérias porque elas reúnem vários genes de resistência a vários antibacterianos. Tá? Pode ser ali plasmídio de resistência contra beta-lactâmicos, contra tetraciclina, só estou dando exemplo, tá? A reunião de vários elementos de resistência, por isso que vai chamar de superbactérias. Por que não pode ser a C? Provoca infecções hospitalares? Não somente superbactérias provocam infecções hospitalares. Bactérias que não se enquadram como superbactérias também causam infecções hospitalares e outros micro-organismos também. Desencadeia doenças graves e incuráveis? Pode ser que sim, pode ser que não. Estão classificadas no gênero Staphylococcus? Não também, porque existem superbactérias em outros gêneros. Certo, gente? Deu para entender por que a alternativa B? Eu não? Sim. 14ª questão, também de superbactérias. Vou ler essa aqui. As superbactérias preocupam as autoridades de saúde de todo mundo. Essas bactérias, capazes de resistir à ação de vários antibacterianos, são um grande risco à população, representando um grave perigo, principalmente para pacientes de UTI, que estão mais debilitados ali, né? A respeito da resistência bacteriana a antibacterianos, marque a alternativa que indica corretamente o processo evolutivo que explica esse fenômeno. E aí? O que vocês acham? A alternativa A, teoria endossimbiótica. A alternativa B, lei dos caracteres adquiridos. C, lei do uso e desuso. D, seleção natural. Ou é ancestralidade comum? O que vocês marcariam aí se fosse a prova hoje? Seleção Hein? natural. A Valéria falou seleção natural. Alguém aí chutaria diferente? A alternativa correta, seleção natural. A seleção natural, ela é um fenômeno que está relacionado com o processo evolutivo, né? Participa do processo evolutivo, uma vez que mutações que ocorrem ali no micro-organismo, o indivíduo só vai expressar por meio de seleção natural, ok? Teoria endossimbiótica não tem nada a ver. A teoria endossimbiótica, ela versa de que organismos, eles podem trocar favores, digamos assim. Eles podem colaborar com o outro com uma determinada função, como aconteceu lá milhões e milhões de anos atrás com as bactérias que vieram a se tornar mitocôndrias.
quem foi meu aluno lá no primeiro semestre, eu falei de um exemplo de teoria endossimbiótica, tá? Da evolução ali das mitocôndrias, como as mitocôndrias surgiram. Tá? As mitocôndrias, lá no passado distante, eram bactérias. Essas bactérias, elas infectaram células ancestrais e aí começaram a produzir energia para essa célula. E a célula ofereceu o quê para a bactéria? A bactéria deu energia, né? Começou a produzir mais energia para a célula. E o que a célula proporcionou para a bactéria? Abrigo, proteção, uma vez que a bactéria estava num ambiente totalmente hostil, né, perigoso, cheio de predadores. E quando ela entrou ali na célula, ela ficou ali protegida, mas virou escrava da célula, né, produzindo ali grande quantidade de ATP para essa célula. Isso quer dizer a teoria endossimbiótica. Um exemplo. Lei dos caracteres adquiridos, tem a ver lá com que Lamarck, quando tentou explicar também a evolução das espécies, dizendo que os organismos podem adquirir determinados caracteres. E depois Darwin veio desmistificar isso. Lei do uso e desuso. Essa lei também do uso e desuso diz que quanto mais a gente usa uma estrutura, um órgão, esse órgão se desenvolve mais. E ancestralidade comum, todos nós viemos de um ancestral comum, tá? Não tem nada a ver. Então, a alternativa correta, letra D, seleção natural. E para finalizar, 15ª questão, quem pode ler aí para finalizar? Vou escolher. Vanessa, leia para a gente, Vanessa. Vanessa fugiu? Oi. Leia, Vanessa, a 15ª para a gente fechar. As superbactérias provocam graves infecções que podem desencadear a morte de um paciente. Em fase da gravidade dessas contaminações, é fundamental prevenir-se. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não representa uma forma de evitar os grandes surtos de superbactérias. Então, aquela que não representa uma forma de evitar. Não formas para evitar. Eu quero aquela única alternativa que não apresenta uma forma de eu evitar, de eu me proteger. Deu para entender a questão? Então, vamos lá. Alternativa A. Controlar a compra e uso de antibióticos. Isso é uma forma de evitar ou de não evitar? Vocês acham? Evitar. Uma forma de evitar, né? Então, pode ser essa a alternativa correta? Não. Não, porque eu quero aquela forma que não representa uma forma de evitar. Tá? Então, não pode ser a letra A. Muito pelo contrário, né? Uma forma de evitar essa daí. Quando eu controlo a compra de medicamentos, né? De antimicrobianos, de antibióticos, eu estou, de alguma forma, fazendo com que as pessoas não venham se medicar, né, com essas substâncias de forma irresponsável, de forma irregular. Porque a gente sabe que os antibióticos, né, os antimicrobianos, apesar deles não causarem resistência, o que eles fazem? Eles selecionam, né? Eles vão colaborar para o processo de resistência. Eles não causam, mas eles colaboram a partir do momento que eles selecionam as bactérias resistentes, né, os micro-organismos resistentes. Então, quando eu controlo a compra e o uso, eu estou, de alguma forma, evitando essa situação aí, tá? Dos surtos de superbactérias. B. Vender medicamentos apenas com prescrição. Essa é uma forma de evitar o surto de superbactérias ou uma forma de não evitar? Evitar. De evitar, né? Se eu vender medicamento apenas com prescrição do médico, eu vou estar ali evitando que o paciente venha se automedicar. C. Isolar os pacientes infectados por superbactérias é uma forma de evitar ou não?
Sim. Uma Sim. forma de evitar, né? Se eu isolar o paciente que está ali infectado com superbactéria, se eu evitar o convívio dele com outras pessoas saudáveis ou também debilitadas, ou com o corpo ali de saúde, eu vou estar evitando que ele transmita, né? Que ele infecte essas pessoas também. D. Adotar rigorosas medidas de higiene é uma forma de evitar ou não? Sim, é uma forma Sim. de evitar. É essa a alternativa correta? Não. Não. Não, porque eu quero aquela forma de não evitar. Então, quando eu sou uma pessoa limpinha, né? Que eu lavo bem as mãos, que eu passo álcool 70 ou hipoclorito 4%, quando eu limpo bem o ambiente, é uma forma de eu evitar a proliferação, o surto de superbactérias. Então, quem restou para a gente? A alternativa é utilizar antibióticos apenas até o fim dos sintomas. A gente deve fazer isso, gente? Não. Não, a gente deve seguir o tratamento de forma rigorosa, certo? E aí fazer uma reavaliação, ver se já está tudo bem, ver se o foco de infecção, ver se a carga bacteriana diminuiu ou se foi erradicada, para o médico dizer a hora de interromper o tratamento, ok? Porque se eu interromper, né, eu senti uma melhora, eu já estou bem, eu estou curada, o que pode acontecer? Esse antibiótico, ele pode ter matado bactérias sensíveis e deixado algumas resistentes ali. E aí essas resistentes vão proliferar e aí trazer mais complicações para o quadro de saúde desse paciente. Certo, gente? Entenderam Certo. essa 15ª? Sim, professora. Então, a gente chega ao fim da nossa revisão, tá? Então, a prova de vocês é no dia 24, eu desejo uma excelente prova. Revisem o material, reassista essa aula que vai estar postada, como todas as outras na plataforma, revise as aulas de antimicrobianos, revise as aulas de morfofisiologia bacteriana, para que vocês possam relembrar alguns conteúdos, alguns termos, alguns conteúdos teóricos, e assim poderem realizar um excelente exame, tá? Uma excelente prova. Espero que todos façam uma prova excelente, com êxito, e que todos tirem 10. Tá bom, gente? Então, boa noite a todos. Noite, E professora. Boa noite, professora. mais uma vez, uma excelente prova. Boa noite, gente. Tchau, tchau.